Fala galera, tudo bem? Eu vou te contar tudo do método que me ajudou e também pode te ajudar a combater e até acabar com as suas dores nas articulações. Mesmo você que acha que já fez de tudo, se você ainda sente dores, tenho certeza que isso aqui você ainda não fez. E para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou o professor Gonçalo Oliveira, profissional de educação física, professor de artes marciais, especializado em mobilidade específica, que é um método de treinamento para as articulações. Você já deve estar se questionando se realmente isso pode ser possível. Afinal, você já passou por tantas coisas para tentar resolver essas dores e nada até hoje deu certo. Só que eu era assim como você. Eu já tinha chegado num ponto de não acreditar mais em nada. Tinha dias que eu não conseguia dormir direito por causa das minhas dores. Minhas atividades diárias eu já não conseguia mais fazer direito. Até minha profissão já estava complicada porque exige que eu demonstre movimento para meus alunos. Só que eu já não conseguia mais nem fazer só a demonstração se logo em seguida que demonstrava ficava sofrendo com aquela dor insuportável. Só que quando eu comecei a aplicar este método, eu consegui voltar a fazer tudo o que eu fazia antes sem sofrer com aquelas dores. E por isso eu estou aqui hoje para dividir isso com você. Para que você também consiga tratar as suas dores e consiga voltar a fazer o que gosta, sem sofrer com aquelas dores e ainda se prevenindo de lesões. Dá uma olhada nesse raio-x do meu quadril. Provavelmente você verá apenas um desenho assim como eu, porque eu não entendo nada disso. Ele foi feito em 2019, junto com uma série de procedimentos pedidos pelo médico para entender o porquê que eu tinha tanta dor no meu quadril. E foi isso que ele constatou que era o problema no meu quadril. Artrose, impacto femoroacetabular, bursite. Ele falou que, segundo o raio-x e a ressonância feita, meu quadril praticamente já não tinha mais cartilagem. Ou seja, praticamente o osso do fêmur com o osso do quadril estava batendo um no outro. E era por isso que eu sentia tantas dores ali. Ele me passou alguns medicamentos, me mandou para fisioterapia e me proibiu de fazer praticamente tudo o que eu fazia. E a única solução, segundo ele, para acabar com as minhas dores, seria fazer uma cirurgia para colocar uma prótese no meu quadril. Eu tomei os medicamentos, a receita que ele me passou, mas nada de parar as minhas dores. Tentei fazer algumas coisas de exercício para me ajudar, mas só piorava. Eu já estava até me conformando em ter que fazer a cirurgia. Até que no início de 2021 eu conheci esse método e desde lá tenho praticado para me tratar das minhas dores, que hoje já não fazem mais parte da minha vida, e também pratico para poder estar ajudando outras pessoas assim como eu. Hoje eu já voltei a fazer praticamente tudo o que eu fazia antes e sem sofrer com aquelas dores insuportáveis. Até voltei a treinar e dar as minhas aulas sem sofrer com aquelas dores graças a esse método. Eu vou te explicar exatamente como é esse método que me ajudou a tratar minhas dores no quadril e não sofrer mais com isso. Mas antes, deixa eu te contar como foi que eu cheguei nessa situação de quase ter que fazer uma cirurgia e ser proibido pelo médico de fazer praticamente tudo o que eu fazia antes. E como foi que eu consegui sair dessa situação com o descobrimento desse método? Bom, a minha vida toda praticamente foi dentro do esporte. Desde cedo eu pratico atividade física e sempre fui muito ativo. Já pratiquei muitas atividades como danças e lutas. E desde os meus 13 anos eu estava dentro de competições e por conta disso sempre levei o meu corpo a trabalhar de forma intensa. E constantemente eu acabava me lesionando como tornozelo, joelho, quadril, coluna, mas sempre me tratava e já me recuperava para treinar e me preparar para os próximos torneios. Bom,
pelo menos eu achava que estava recuperado. Mas logo nos meus 28 anos, mais ou menos, começou a surgir essas dores no meu quadril. E eu comecei a tentar tratar da mesma forma que eu sempre fiz. Eu aprendi dessa forma e sei que muitas pessoas fazem isso até hoje, de tentar tratar as dores fazendo fortalecimento muscular. Mas por conta do estado que o meu quadril estava, só piorava. Inclusive, essa questão de atleta ou pessoas de mais idade sentir dor ou se lesionar é vista como algo natural que vai acontecer. Uma frase que eu ouvia bastante dos meus professores, que me marcou bastante, e hoje eu vejo que não era verdade, é que atleta tem vida útil, ou seja, que não vai durar muito tempo por conta dessas lesões, essas dores. Mas hoje eu sei que isso foi uma crença limitante que criaram e até eu tinha como verdade, e por isso me acostumei a ter que sentir dor. E isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas, e não apenas com atletas. Isso porque, ainda hoje, as pessoas acham que o fato de você ficar mais velho é motivo para sentir dores no corpo, dores articulares. Ficar mais velho é uma coisa natural do ser humano, mas sentir dor não é. Você não pode acreditar nisso. Um dos principais motivos de sentirmos dores nas articulações é porque não fazemos trabalhos específicos com elas, não movimentamos as articulações. Mas não é qualquer movimento, até porque se fosse só fazer movimentos, eu não sentiria essas dores que eu tinha no meu quadril. São movimentos específicos, que você vai entender melhor já já. Mas como antes eu não tinha esse entendimento, eu fui fazendo o que podia para tentar resolver minhas dores, mas nada dava certo. Eu fui a alguns médicos que me passaram alguns medicamentos, mas também sem sucesso. Até que eu passei em um médico que quase me tirou as esperanças de melhorar. Porque segundo ele, eu não poderia mais fazer nada das minhas atividades de treino diário e nem dar as minhas aulas por conta do estado que o meu quadril estava. Imagina só, você ser proibido de fazer as coisas que você mais gosta. Mas foi isso que aconteceu comigo. E não somente pelo médico, mas por conta da dor, que já estava tanta que eu não estava mais conseguindo fazer nada. E a única solução para resolver o meu problema, segundo o médico, seria fazer a cirurgia. Só que eu não queria fazer a cirurgia. Uma, porque toda cirurgia tem seus riscos. E eu não queria me arriscar. Além disso, em 20, 30 anos, eu teria que fazer uma outra cirurgia para poder trocar a prótese. E também, não é nada barato para fazer uma cirurgia dessa. E mesmo fazendo pelo SUS, costuma demorar, em média, pelo que eu pesquisei, uns 3 anos para você conseguir uma cirurgia dessa. Isso se você tiver sorte. Fora a recuperação, que é bem demorada. Bom, são muitos os motivos de eu não querer isso como opção para resolver o meu problema. E muita gente, assim como eu, não quer isso, mas acaba fazendo para tentar acabar com suas dores. Mas eu não queria isso como opção. Então eu voltei a pesquisar sobre o meu problema para tentar achar uma outra solução. Só que nesse meio tempo eu estava piorando cada dia mais. E estava muito difícil de dar as minhas aulas. Foi aí que, sem querer, eu descobri esse método. Eu falo sem querer porque eu comecei a fazer um curso online, com o objetivo de ajudar meus alunos e melhorar minhas aulas. Eu costumo constantemente fazer cursos para me atualizar, mas aquela aula, para mim, foi especial. Porque, de repente, aquela técnica que eu estava fazendo, que eu não conhecia, me tirou aquela dor intensa na hora. Claro que não foi aquela dor crônica, foi aquela dor aguda que estava me incomodando ali na hora. Mas só o fato de ter me dado aquele alívio naquela dor intensa que me incomodava, ter parado ali na hora, para mim, isso já foi um milagre. E quando isso aconteceu comigo, aí
não teve jeito. Eu comecei a estudar mais sobre o assunto, a pesquisar mais e treinar constantemente, e hoje, há quase um ano, usando o método com frequência, constância e paciência, hoje eu posso dizer que não sofro mais com dores no quadril. Até porque eu já voltei a fazer praticamente tudo que eu fazia antes, tudo que eu gosto de fazer sem sofrer com dor. Porque agora eu aprendi como tratar essas dores e não sofrer com elas. E eu sei que existem muitas pessoas que também sofrem com essas dores nas articulações. Mas agora eu resolvi dividir isso com você hoje aqui, para você também conseguir tratar as suas dores e se prevenir de lesões. Agora, sem mais conversa, vamos falar sobre esse método. Bom, a grande maioria das pessoas tentam tratar suas dores de uma forma, não vou dizer que é errada, mas é menos eficiente do que este método. Assim como eu fazia antes também, fazendo fortalecimento muscular ao invés de fazer trabalhos específicos para as articulações. Calma, você vai entender o que eu quero dizer. Quando nós trabalhamos as articulações fazendo esses treinos convencionais para fortalecer a musculatura, o que acontece no nosso corpo quando fazemos isso é, de certa forma, deixar o corpo mais forte, o que vai ajudar a proteger nossas articulações. Mas o músculo é superficial, é uma camada que protege a articulação de uma forma superficial, por fora. Só que dentro da articulação existem outras camadas, e é lá dentro, na parte interna da articulação, que acontecem as dores. Então, se você não faz treinos específicos para as articulações, você não vai conseguir tratar as suas dores de uma forma eficiente e elas vão sempre estarem ali te prejudicando. E isso vai fazer com que suas articulações fiquem mais fortes, mais resilientes, se protegendo de dores e lesões. Não é apenas fazer movimento, mas também ter controle quando fazemos os movimentos. Senão você acaba se lesionando. Nos treinos convencionais, você coloca suas articulações para trabalhar de forma conjunta. E neste método, você trabalha as articulações de forma individual. Porque se suas articulações não sabem trabalhar de forma individual, você acha que elas vão saber trabalhar de forma conjunta, com outras articulações fazendo o movimento? Não vai. E é justamente por isso que começa a acontecer a sobrecarga nas articulações. Porque, por exemplo, se o seu joelho não funciona direito, não sabe mais se movimentar direito, aí o seu tornozelo, a sua coluna, o seu quadril tem que fazer o trabalho que era do joelho, que o joelho não sabe mais fazer. Porque ele esqueceu como se faz isso, perdeu sua mobilidade, sua resiliência. Aí você começa a sofrer com dores e pode até se lesionar. É bastante coisa falando assim. Mas por incrível que pareça, esse método é muito mais simples do que parece. Mas por mais que seja simples, não é algo que vai acabar com as suas dores da noite para o dia. Porque ele exige que você faça de forma constante e contínua. Não é fazendo apenas uma ou duas vezes que você não vai precisar fazer mais. Não. Para que você consiga acabar com suas dores e ter uma articulação mais resiliente, você precisa ter frequência. Então, pelo menos 3 vezes na semana você precisa estar ali fazendo as aulas, aplicando o método. E isso precisa ser constante. Ou seja, não adianta você fazer uma semana inteira do método e ficar um mês sem fazer.
Não adianta. E é claro, paciência, porque o ser humano não gosta de coisas novas, que mude sua rotina. Então, para você se acostumar com essa nova rotina, é necessário paciência. E muitos, eu tenho certeza, que vai acabar fazendo a mesma besteira que eu fiz. Depois de alguns meses fazendo, eu achei que já não precisava mais e fiquei umas 2 semanas sem fazer, e o resultado foi as dores de volta. Com o tempo, com o processo, você vai entendendo que o seu corpo precisa disso, precisa de movimentos específicos para elas, para as articulações. Sempre pensamos em trabalhar os nossos músculos e acabamos esquecendo da base, que são nossas articulações. Se as nossas articulações não estiverem funcionando direito, uma hora vai dar problema. Vão surgir dores, vai se lesionar com mais facilidade. Então, não é porque você vai ficando mais velho que você vai sofrendo com dores. É porque suas articulações já não funcionam mais direito. Já esqueceram como fazer os movimentos. Eu demorei para entender isso, mas hoje eu entendo e, seguindo o método, eu consegui me livrar do meu sofrimento com as dores no quadril. Só que para chegar aonde eu cheguei, de não sofrer mais com essas dores e não ter que colocar a prótese como o médico disse que eu teria que fazer, foram alguns anos de estudo, prática e paciência até conseguir chegar neste resultado. Mas para você, não precisa ser assim. Não precisa demorar tanto como eu demorei. Porque agora eu criei um programa para te ajudar a alcançar isso de forma mais rápida e mais eficiente do que o convencional. Vai te ajudar a combater essas dores articulares e você vai conseguir voltar a fazer o que gosta, vai conseguir dormir melhor, fazer as atividades que gosta, passear sem ter dor e até brincar com seus filhos, se for o seu caso. Mas é claro que isso não vai ser da noite para o dia. Será necessário paciência, frequência e constância. E eu vou, de qualquer forma, te ajudar a alcançar este objetivo. E só o que você precisa fazer é seguir o passo a passo do programa e você vai alcançar o objetivo de forma mais rápida, mais barata e ainda não estará sozinha ou sozinho nessa. E para isso é só você acessar o site programamobilidadeativa.com.br.